quase 9 da manhã em Quito. Tudo bem, Ricardo Lai? Tudo bem, Calheiros? Um abraço a você, ao Éder Gigante, ao Paulo Lima, ao Flávio Gomes, a todo mundo ligado no Bom Dia Fox. Olha, Calheiros, a gente viu num cardápio aí, foi ontem, eu e o Marcelo Pinta, a gente viu o cardápio, né? Você que falou de comida, era tipo um ratinho, um roedor, né? Assado. A gente ficou, como assim, um rato, né? E daí depois a gente teve mais informações, né? Que prato é esse? Um prato típico, é o cuy. Cuy é um roedor que parece mesmo um rato e é uma comida típica, inclusive, de Sangolquí, a cidade do Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle, que tem a sua sede a uns 30 minutos mais ou menos aqui da capital equatoriana, vai jogar no Estádio Olímpico Atahualpa. Nós estivemos ontem em frente ao estádio, fila por ingressos, e o que chamou a atenção é que torcedores de outros times, né, da LDU, do Alcas, do Deportivo Quito, e que vão assistir ao jogo, porque é uma partida que chama atenção. É a final da Recopa Sul-Americana, o Independiente Del Valle não tem uma torcida muito grande, é um time em ascensão aí nos últimos anos, e vai enfrentar o poderoso Flamengo. É assim que destaca a imprensa equatoriana. Também fala da ausência do Gabigol, mas que vai ter o Gabriel Torres, que é o centroavante, o atacante do Independiente Del Valle, e os torcedores do Flamengo. Olha, por enquanto, a gente chegou aqui na segunda-feira, a gente não encontrou tantos torcedores não, mas tem o René aqui ao meu lado, que não é o lateral. René, tudo bem? Não é o lateral, mas fez um cruzamento, Calheiros e pessoal. Conta pra gente, você chegou ontem, né, aqui? Cheguei ontem. Mas você foi a Lima como? Como é que você foi a Lima? Lima de carro. Saiu da onde? Saí de Rio das Ostras, passei ao Rio, vi o Flamengo, o jogo do Flamengo, e aí cortamos lá por Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Porto Velho, Acre. Entramos na divisa, foram quase 7 mil quilômetros de viagem sozinho na estrada para ver o Mengão ser bicampeão da Libertadores. Sofreu um pouquinho, mas foi bem emocionante, muito, muito gostoso mesmo. Vale a pena. Imagina, hein, Calheiro, sozinho, quase 8 mil quilômetros, cruzando o país, mas teve um probleminha antes, né? Porque... Conta a história, você foi até São Lourenço, os amigos iam com você e daí deram perdido, não foram junto? Tinha 2 amigos que marcaram para ir comigo lá de São Lourenço, chegou na hora e eles desistiram. Aí ia falar assim, volta para casa. Eu falei, não, eu saí para ir ver o Mengão ser campeão, cara. Eu não tenho de onde. Eu já vi lá em 2000, já vi em anos atrás. Agora essa eu vou só para meu filho e meus netos saber que eu fui ver no campo de futebol. E para a Recopa? Tá otimista aí? Esteve em Brasília, chegou ontem à noite. Esse ano nós temos que voltar lá para buscar aquele que nós deixamos, que é o Mundial, né? Temos time para isso, é só a molecada pegar firme, né? Isso aí, valeu, René, torcedor do Flamengo. Obrigado, René. Já está com o ingresso garantido já? Ingresso garantido para logo mais à noite, aqui 8h30, aí no Brasil 10h30. Vamos saber agora como é que foi a preparação do Flamengo, que treinou ontem no campo, no CT da seleção equatoriana, e a gente confere agora na reportagem. A última atividade do Flamengo antes da final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle foi no centro de treinamento da seleção equatoriana. Aqui, o técnico Jorge Jesus aproveitou para detalhar no campo a movimentação do setor ofensivo sem Gabigol suspenso. Pedro, com 2 gols no ano e sem ter começado um jogo até agora, é o favorito para a vaga no ataque. Es un jugador importante, el máximo goleador que tenemos. Obviamente que para el equipo, para el grupo, él es uno de los baluartes, y bueno, intentaremos suplir la ausencia de él con un compañero que entre y lo haga de buena forma. Tenemos un plantel muy importante, muy exquisito, así que bueno, el que le toque jugar tiene que estar preparado para estar a la altura de Gabi. O atual campeão brasileiro e da Libertadores da América começou o ano conquistando o troféu da Supercopa do Brasil. E nos próximos dias pode levantar a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara.
A gente, quando entra a cada jogo, a gente respeita muito todos os adversários, independentemente de quem for. Só que a gente, nosso time tem sua característica, sua forma de jogar, e a gente tenta evoluir à medida que vai passando o tempo. A humildade que nosso time tem sido uma das características com a chegada do Jorge, e temos que seguir por esse caminho. No ano passado, o rubro-negro jogou 2 vezes na altitude. Na derrota aqui mesmo em Quito contra a LDU e na vitória diante do San José em Oruro, a 3.700 metros de altura. Sabemos las dificultades que tiene de jugar acá en la altura. Tenemos la mayoría de los jugadores ya hemos jugado acá, ya hemos tenido esa experiencia. Entonces tenemos que hacer un partido muy importante para no tener nenhum imprevisto. Desde que o elenco principal se reapresentou no fim de janeiro, os atletas passam por testes físicos e treinamentos específicos para uma melhor captação de oxigênio. O Flamengo cuida de todos os detalhes para diminuir as consequências da altitude de 2.800 metros. Inclusive, chá de coca foi retirado dos quartos dos jogadores na concentração rubro-negra. A folha ajuda a diminuir os efeitos da altura, mas o consumo por atletas é proibido pela Agência Mundial Antidopagem. Entre 2017 e 2018, o Flamengo conviveu com a ausência de Paulo Guerreiro, após o jogador ser pego no antidoping ao atuar pela seleção peruana. E olha aqui, ó, atenção, hein? Atenção com essa situação aí, que é muito comum nesses países, nas cordilheiras, né? Altitude. O chá de coca, como disse aí o Ricardo Lai, ameniza realmente os efeitos, mas proibido por conter substâncias proibidas, né? É proibido o consumo. Olha aqui, ó, mostramos agora há pouco o Guerreiro. Olha a diferença, esse é o reserva do Flamengo. Esse é o Pedro. E hoje não tem gol do Gabigol, né? Mas o Pedro é quem deve ficar com a responsabilidade. E olha, começou bem, hein? Muito bem a história dele no Flamengo. Em 3 jogos, 2 gols, 1 assistência e 3 desarmes. Números do Pedro nessa arrancada aí com a camisa do Flamengo. Tá bem servido o Flamengo? Se não joga o Gabigol, tem o Pedro? Tá. O Pedro é muito bom jogador. O Flamengo fez contratações corretas para reforçar seu elenco esse ano. Uma ou outra deficiência que tinha no banco de reservas, não no time titular. O Gabigol, por exemplo, não tinha um centroavante à altura para a eventualidade de não poder jogar. A sorte do Flamengo é que ele jogou quase tudo ano passado e foi decisivo em várias competições, em várias partidas. Agora está fora porque foi expulso, né, na final da Libertadores. O Pedro é um jogador, não vou dizer que é do mesmo nível, é um jogador muito mais novo. Nem é tão mais novo assim, porque o Gabriel, apesar de a gente ouvir falar muito dele há muito tempo, ele é muito jovem também. Mas é um jogador menos experiente, um cara que está chegando agora ao Flamengo, mas foi uma contratação de altíssimo nível. E aí imagens do treino do Flamengo. E a primeira vez que ele pode jogar como titular da equipe, né? É a chance dele entrar nesse time já ajustadinho, certinho, né? Ele tem entrado sempre no decorrer dos jogos, e agora não, né? Eu sei também que o mister, nosso Jorge Jesus, apronte com uma escalação diferente, né? E como é que você imaginaria? Bruno Henrique na referência, Michael? Eu botar o Michael pela esquerda, enfim. Eu acho que o caminho natural, a coerência manda o Pedro. Isso é o que eu penso. Mas do jeito que ele, né, pode avaliar a situação do seu time, a maneira como ele gosta de jogar, se houver uma surpresa, não será novidade, viu? Não será novidade. E a gente mostrou aqui que o Tolima é um time difícil a ser batido em sua casa, né? Pois o Independente Del Valle, que nem sempre, né, joga em Sangolquí, que de fato é o seu estádio, hoje, por exemplo, vai jogar em Quito, ele também, contra brasileiros, é osso duro de roer, hein? Jogando no Equador. Vamos ver aí, ó, coloca o retrospecto na tela. Vamos ver resultados aí do Independente Del Valle contra brasileiros. São 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Não perdeu ainda nesses 3 duelos. 7 gols marcou o Independente Del Valle em 3 jogos, só que sofre muitos também, né? Sofreu 5. A gente tem os confrontos. Coloca aí os confrontos na tela. Confrontos aí em competições da Conmebol, em competições Libertadores, seja Libertadores, Copa Sul-Americana ou até mesmo Recopa, né? Olha só, no ano passado ficou no empate na semifinal da Sul-Americana com o Corinthians, 2-2, eliminou o Corinthians, né?
Independente Del Valle, o atual campeão da Sul-Americana. Em 2016, na fase de grupos, o Atlético Mineiro foi jogar lá e levou 3-2 para o Del Valle. Esse jogo em 14 eu estava lá, foi em Sangolquí. Trabalhei nesse jogo aqui no Fox Sports. O Del Valle venceu o Botafogo por 2-1, venceu de virada o Botafogo. 2-1 naquele Botafogo do Bolívar. Aquele Botafogo que era um time bem experiente, não resistiu também ao Del Valle. Vamos ver as prováveis escalações? Paulo Lima levantou a bola aí, hein? É uma possibilidade mesmo, hein? Por que não? Bruno Henrique diversas vezes já foi o homem da referência. E o Michael pelo lado? Pode ser. Vamos ver, provável escalação aí do Flamengo para esse duelo. Na verdade, a gente começa com o Independente Del Valle, né? Que é já um time também conhecido, né? O Segovia na defesa, o Landazuri lá na lateral esquerda, o Cabeza aqui, ó, homem de aproximação. Gabriel Torres, muito bom jogador também, né, Éder? É bom jogador, Nieto também é bom jogador. E aí? O Schunk é um veteraníssimo argentino que joga nossa defesa. Exato. Né? E esse time aí, hein? Quem que vocês imaginam? O Del Valle é um time que pode complicar a vida do Flamengo essa noite? Acho difícil, o time só fez 2 partidas, né? O ano tá começando ainda pro Independente Del Valle. O Flamengo já mostrou isso aí no final de semana que continua voando. Então não vejo chance, não. Bota o Flamengo aí, vamos ver o provável Flamengo do Jorge Jesus? Olha aí, ó, a tendência mais forte do Pedro, né? A zaga mais uma vez, né? Mais uma vez Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Já foi assim na semifinal da Taça Guanabara. E o detalhe o Léo Pereira não está inscrito, né? O Léo Pereira fica fora, inclusive, do banco. O Gabigol está suspenso, mais uma vez aquele meio conhecido. Everton Ribeiro, Ilharão, Gerson e Arrascaeta. E na frente é a tendência do Pedro com o Bruno Henrique. Tá aí o Flamengo aí. Provável escalação do Flamengo para esse primeiro duelo da Recopa Sul-Americana semana que vem.